Tá, eu tô aqui numa sexta-feira à noite com um problema no olho, eu não tô nem conseguindo ler, nem conseguindo gravar direito, mas é importante falar sobre esse assunto. Então se preparem para uma edição especial do Dois Quadrinhos News. Como tu já tá sabendo, tá rolando no Rio de Janeiro a Bienal dos Livros do Rio e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, determinou que a história em quadrinhos Vingadores: A Cruzada das Crianças, publicada pela editora Salvat, fosse recolhida lá do evento. Esse quadrinho, ele saiu lá nos Estados Unidos em 2010 e serviu para basicamente ajustar o status quo da Feiticeira Escarlate na cronologia da Marvel, porque ela tinha perdido a memória desde lá da Dinastia M, quando ela praticamente apagou os mutantes da Terra. E essa HQ ela vai servir para trazê-la de volta, né? Os Jovens Vingadores, que é um grupo que acho que nasceu lá por 2005 na Marvel, eles saem numa cruzada para justamente encontrar a Feiticeira Escarlate, né? A Wanda. E essa HQ, ela tem um casal homossexual, que é o Hulkling e o Wiccan. E parte do enredo do quadrinho é centrado na relação entre os dois. Esse é um quadrinho da Marvel, então tu pode esperar que ele não tem sexo, não tem violência explícita nem nada. O máximo que ele vai ter, eu acho que dá pra dizer que de impróprio, é uma violência implícita, sabe? Porque até na parte da violência eles procuram economizar. O Crivella, ele soltou um vídeo afirmando que os livros eles trazem conteúdo sexual para menores e precisam estar embalados em plástico preto e lacrados com aviso no conteúdo. Isso é uma determinação do ECA. E nesse ponto o Crivella tá certo. Segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, materiais com conteúdo pornográfico, eles têm que ser vendidos lacrados em plástico preto. O ponto é, o quadrinho não tem nada de conteúdo sexual, não faz sentido o que o Crivella tá falando. O legal é que a Bienal soltou uma nota na madrugada de hoje falando que não vai recolher os quadrinhos, né, da Cruzada das Crianças. Na prática, se algum pai estiver ofendido ou alguma coisa assim, pode procurar o direito do consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor e, sei lá, devolver a HQ. E, atendendo ao pedido do prefeito da cidade, os fiscais da Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro foram até o evento justamente recolher a Cruzada das Crianças, só que eles não conseguiram encontrar porque o quadrinho tinha esgotado de tanta mídia que foi dada a ele, né? Eu queria parar essa parte do programa para falar sobre as editoras. Pensa no quanto isso é tenso. Tu tá num evento, sabe, vendendo teus quadrinhos, as pessoas estão indo lá e de repente tu começa a ficar tenso porque parece arbitrário, sabe? Tipo, vamos recolher esse teu quadrinho porque tem conteúdo LGBT. E aí, de repente, teu quadrinho é retirado dali. Então, algumas editoras começaram a lacrar os próprios quadrinhos e colocar tipo, mais de 18 anos, né? Um sinalzinho ali para não dar problema e não perderem o material que eles estão precisando vender no evento. Várias editoras já estão se manifestando contra a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro nas redes sociais. Tem vários posts de várias editoras comentando o assunto. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele concedeu uma liminar para impedir a prefeitura de recolher os livros da Bienal, e a OAB do RJ, né, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, soltou uma nota criticando a atitude por parte da prefeitura. Segundo eles, inexiste na capa da publicação qualquer reprodução de ato obsceno, nudez ou pornografia. O conteúdo da obra tampouco infringe as normas vigentes, visto que famílias homoafetivas são reconhecidas no Brasil desde 2011 e estão alinhadas com as garantias constitucionais do cidadão. Então esses foram os fatos assim mais relevantes que aconteceram até aqui. Agora eu vou falar um pouquinho da parte legislativa do ECA, certo? Se tu pesquisar, o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala, ele não discrimina exatamente o que é impróprio. Se tu pesquisar, por exemplo, a palavra homossexual, tu não encontra lá. O argumento que o prefeito utilizou, ele não está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele citou o Estatuto só por citar, sabe? Não fazia sentido. Mas, né, vamos a exatamente o que diz a lei, né? Revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes devem ser vendidas em embalagem lacrado com advertência sobre o conteúdo. E as editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas sejam protegidas em embalagem opaca. Em resumo, assim, o conceito de impróprio para menores é arbitrário nessa definição da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu dei uma pesquisada também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, porque se a gente considerar que a Bienal é um evento cultural, né, um evento de literatura, vamos ver como a educação deve ser promovida no Brasil, né? No artigo 3º, inciso 4º, um dos princípios é o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Bom,
Obviamente essa notícia já está rodando o mundo e o Jim Chang, que é o desenhista e um dos criadores dos Jovens Vingadores, né, desse grupo da Marvel, ele falou que o fato desse livro, que saiu há uma década atrás, está sendo comentado pelo prefeito, só mostra o quanto ele está longe da realidade dos tempos atuais. E ele também mandou uma mensagem de apoio à comunidade LGBTQ. Tá, em resumo, somos vergonha internacional de novo! Olha aí que beleza, agora o mundo inteiro está comentando. Tu já parou para pensar o quanto isso é problemático para o turismo no Brasil? Cada vez mais a gente vai afastando as pessoas e parecendo um país retrógrado com esse tipo de atitude. Ao mesmo tempo, imagina o Ivan Costa, organizador da Comic Con Experience, tentando trazer quadrinistas dos Estados Unidos para cá e essa parada rolando em todos os grupos de WhatsApp lá, de todos os quadrinistas, todo mundo falando disso. As pessoas não vão querer vir pro Brasil, porque não vai parecer um lugar, sabe, acolhedor. O prefeito já deve ter se dado conta o quanto ele passou vergonha com isso, e quando ele for propor alguma coisa séria e que realmente seja útil, pois não vai rolar. E pra terminar, eu tenho muitos amigos homossexuais, sabe? E isso me preocupa bastante, tudo que tá acontecendo. Fica também aí uma reflexão sobre lacração, sabe? Muita gente fala que a Marvel tá lacrando. Então, é pra esse tipo de coisa não acontecer. Essa é a importância da representatividade na cultura pop. Enfim, é isso. Comenta aí embaixo o que tu achou de toda essa situação. Um abraço para todos os meus amigos homossexuais. O Dois Quadrinhos está aqui para divulgar a informação, tá? Ao máximo e noticiar e comentar o quanto esse tipo de coisa é errado, tá bom? Fui.